Olá, meu querido estudante, minha querida estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula no canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas sociais urbanos, tá? Como essa aula ela é voltada para o sétimo ano, especialmente para o sétimo ano lá da Escola ESA, meus alunos no município de Iguape, nós estamos falando, né, sobre a formação das cidades e o processo de urbanização. E nesse processo de urbanização, nós temos que compreender que a grande maioria das cidades, e especialmente as cidades nos países em desenvolvimento, países menos desenvolvidos, elas têm passado por um processo de urbanização muito acelerado e também desenfreado, sem nenhum tipo de planejamento. Isso faz com que se gere uma série de problemas sociais. Lembrando sempre que problemas sociais são relacionados à condição de vida das pessoas, beleza? Então, a primeira coisa que nós temos que entender, pessoal, é o seguinte: a dinâmica de vida nas cidades, né, nos grandes centros urbanos, ela mudou muito de uns tempos para cá. Se você conversar com alguém aí, com uma pessoa de mais idade que morou, por exemplo, na cidade de São Paulo na década de 40, de 50, e você pode perguntar para essa pessoa como era a dinâmica, né, da cidade de São Paulo nessa época. Ela provavelmente vai falar que os vizinhos, todo mundo se conhecia, né, que era constante aí a ocupação aí das praças, né, as pessoas estavam sempre conversando, praticando esportes juntos ali, a vizinhança em si tinha uma relação muito legal, muito bacana, e hoje mudou, ao longo do tempo foi mudando, né? Essa pessoa pode falar da paisagem, por exemplo, que era a predominância de casas, né? Hoje são a predominância aí de edifícios, de prédios, e isso gera uma série de problemas. Que tipo de problemas? Por exemplo, né? Lugares que eram, bairros que eram ocupados aí por casas, hoje ocupados por edifícios, acabam aí tendo um trânsito muito maior, né? As pessoas não se conhecem mais, então perde-se o vínculo afetivo e uma série de outras mudanças que ocasionaram aí na dinâmica dos centros urbanos que nós vemos hoje, certo? Então é bem importante vocês compreenderem que ao longo do tempo isso mudou, e mudou por causa do processo de urbanização sem nenhum tipo de planejamento. Foi acontecendo, né? Aí a gente lembra lá que nós falamos, o pessoal do sétimo ano aí lembra que nós falamos aí do processo de êxodo rural, as pessoas vindo da zona rural para a cidade, e aí ocorre uma série de problemas sociais que nós vamos ver hoje. Beleza? Então, pessoal, dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre a desigualdade social. Nós ouvimos muito falar nos noticiários, nas redes sociais, sobre desigualdade social. Mas o que gera desigualdade social? O que é realmente a desigualdade social? Nós temos que compreender que nesse processo de urbanização, principalmente aí nos países em desenvolvimento, porque nós temos que lembrar que o processo de urbanização dos países já desenvolvidos, ele começou muito antes e acabou já sanando ali uma série de problemas que nós ainda enfrentamos em países como o Brasil. Desigualdade social. Nesse processo de urbanização desordenado, gerou o espaço aí das cidades que nós vemos aí. Muitas pessoas não têm acesso à moradia, pessoas não têm acesso aí à saúde, não têm acesso a saneamento básico, a água potável, né? A coleta de esgoto, coleta e tratamento de esgoto. Então, isso vai ocasionando uma desigualdade social. Ou seja, igualdade social, vamos falar de igualdade social, não significa que todas as pessoas têm que ganhar a mesma coisa. Até porque nós sabemos as diferentes funções, né, que cada um exerce na economia, lhe dá um retorno diferente. Mas a luta por igualdade social, a luta pelo fim da desigualdade social, ela é uma luta para que as pessoas tenham pelo menos as condições mínimas
para viverem e para ter acesso aos seus direitos, né? Para que essas pessoas não fiquem marginalizadas. E lembrando sempre que para a geografia, uma pessoa marginalizada não é uma pessoa criminosa, mas é uma pessoa que está à margem da sociedade, uma pessoa que não consegue alcançar, não consegue usufruir dos seus direitos como cidadão, certo? Então, como cidadãos, nós temos que cumprir os nossos deveres. E todos têm que cumprir os seus deveres. Mas quando nós falamos dos direitos, infelizmente, nem todos têm acesso aos seus direitos por causa da desigualdade social. Beleza? Então, nós vamos ver agora questões sobre acesso à moradia, sobre acesso à saúde, sobre acesso à escolaridade, né? Que são os pilares aí que podem nos levar o fim da desigualdade social. Então vamos lá, pessoal. Olha só, coloquei aqui alguns tópicos na lousa para a gente falar sobre a desigualdade social. O primeiro tópico é sobre as condições de moradia, né? O que acontece? No Brasil, nós temos hoje ainda, né, os últimos dados que nós temos aí, é que 12 milhões de pessoas moram em áreas de favelas, certo? Áreas que não seriam aí próprias para habitação, certo? E aí o que acontece? Nessas áreas ocorre aí um processo de desigualdade social muito latente, muito visível, né? Por exemplo, a gente pode ver que dos moradores de favela, mais da metade, né? Ou seja, quase, vamos dizer assim, 2/3 dos moradores das favelas são negros, certo? Quase 50%, aí, cerca de 42% dos lares nas favelas são chefiados por mulheres. Então significa aí muitas vezes famílias sem uma estrutura, né? De como a gente está acostumado aí, por exemplo, pai, mãe, né? E geralmente esses moradores, eles sofrem algum tipo de preconceito. Geralmente esses moradores não conseguem uma posição de trabalho como alguém que mora num bairro comum aí conseguiria, certo? Por quê? Justamente porque está atrelado a um preconceito, né? A um estigma de que mora na favela, é envolvido com criminalidade e tudo mais. Isso aí a gente consegue enxergar bem claramente na nossa sociedade, certo? E nós temos também a questão, nesses lugares, da saúde, do acesso à saúde e do saneamento básico. O Brasil, por si só, né, toda a população brasileira, ela já sofre saneamento básico muito abaixo do aceitável. Cerca de metade da população brasileira não dispõe de coleta de esgoto, né? Por exemplo, nas favelas o esgoto corre a céu aberto. E isso faz com que a proliferação de doenças, né, a propagação de doenças que poderiam ser evitadas com o saneamento básico, com a coleta e o tratamento do esgoto. Mais de 60% do esgoto brasileiro, né, do esgoto gerado no Brasil, não é tratado. Ou seja, isso gera uma poluição. Mais de 37% da água tratada no Brasil se perde nos sistemas de distribuição que tem aí, que são precários. Então nós temos uma série de fatores. Outra coisa que acontece também, a questão do desemprego, né? O desemprego, muitas vezes, ele vai servir como um vetor, né? Como um agente aí de proliferação dessa questão da desigualdade social. Porque se a pessoa não tem um emprego, né? E geralmente aí, quando se fala em emprego, as pessoas pensam que é qualquer forma de trabalho. Não, o emprego com carteira assinada, o emprego com todos os direitos, acesso a todos os direitos trabalhistas, porque muitas pessoas têm aí acesso a trabalhos informais, né? Mas não é emprego, porque se ela não for trabalhar por um problema de saúde, ela não vai receber, e isso vai piorar ainda mais a situação dessa pessoa com relação à sua posição social, certo? Então, o desemprego é muito grande, principalmente nas áreas urbanas. Por quê? Porque não há oferta de emprego suficiente. E muitas vezes, por que esse desemprego acontece?
Porque as pessoas não têm acesso à educação, não têm acesso à escolaridade, não conseguem aí estudar, né? Não têm acesso a uma educação de qualidade para estudar e conseguir alcançar os postos de trabalho mais qualificados, os postos de trabalho que aí pagam mais. Porque o custo de vida nas cidades, ele é um custo de vida alto. Então não basta a pessoa ter um emprego, a pessoa ter um emprego tem que ter um emprego que lhe confira ali uma renda satisfatória para que ela possa ter uma qualidade de vida mínima na cidade, certo? Também, outro problema que gera desigualdade social é o transporte urbano, né? O transporte urbano ele não é só o transporte público, certo? Mas a locomoção dentro das cidades. Ela passa a ser uma locomoção muito custosa, né? Porque as pessoas moram cada vez mais longe, né? As áreas periféricas são cada vez mais longe dos seus locais de trabalho. E aqueles que têm um transporte particular, eles passam aí por várias horas no trânsito, corre o risco aí, por exemplo, de ter o carro roubado, né? A sua moto e tal. Mas também tem a questão do transporte público, que é cada vez mais ineficiente no Brasil, né? Os ônibus superlotados, os trens, os metrôs, e muitas vezes não funcionam ali da forma que deveriam funcionar. E um dos grandes problemas é a violência urbana, certo? Essa violência urbana que é gerada, e aí nós não podemos dar, por exemplo, nós temos que encarar a complexidade da violência urbana. Quando nós falamos em violência urbana, nós falamos da criminalidade, nós falamos também da violência que as pessoas muitas vezes sofrem por causa de preconceito. Então nós temos que entender a complexidade desse tema, certo? E essa violência, ela aumenta ainda mais essa desigualdade social, onde as pessoas que têm condições se cercam, se fecham nos seus, vamos dizer assim, nos seus muros, e as pessoas que têm menos condições ficam sujeitas aí a essa violência, certo? Então, pessoal, eu quero que vocês aí, principalmente meus alunos aí do 7º ano, que vocês estejam lendo, relendo o seu material e que vocês possam compreender cada ponto desses aqui na complexidade da dinâmica do funcionamento das cidades, certo? A desigualdade social ela tem que ser combatida, né? Ela deve ser aí alvo dos nossos questionamentos, deve ser alvo aí dos nossos pensamentos, para que então nós possamos um dia, se Deus assim permitir, chegarmos a acabar com a desigualdade social. Os grandes ativistas do mundo moderno lutaram por isso e nós também não devemos ser indiferentes, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem me procurar e nós estamos aí para ajudar, beleza? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!